Hoje. Ah, Seja bem-vindo a todos à nossa sessão de hoje de SuperGrow. Eu sou Hilário Zefanias Manis, sou distribuidor independente da Neolife e me juntei a essa companhia em 2023 porque gosto de cuidar da minha saúde e queria ajudar os meus pais também a melhorar a saúde. E hoje estou aqui não para falar dos suplementos ou de alguns produtos da New Life, mas de um produto agrícola. Então, antes de apresentar esse produto, vamos apresentar a empresa que produz esse produto aí. A empresa chama-se New Life. É uma empresa que trabalha com saúde e bem-estar. Foi fundada nos Estados Unidos de América, na Califórnia, em 1958. Então, essa companhia está há 68 anos no mercado. Está em mais de 55 países, incluindo Moçambique. E aqui em Moçambique está há pelo menos 30 anos e chegou a Moçambique com a roupagem de GNLD. Então, hoje é simplesmente New Life para estratégia de marketing. Qual é a missão dessa empresa? Ajudar o mundo a se tornar um mundo mais alegre e saudável, e acabar com a tendência de má saúde e doenças crônicas, também acabar com o estresse financeiro. Então, o que é que isso aí tem a ver com o Supergro? Como é que isso aí de saúde tem a ver com a agricultura? Na verdade, tudo. O Supergro faz parte dessa missão. Apesar da Neolife ser mais conhecido pelos suplementos nutricionais e produtos de beleza, a Neolife também investe em soluções sustentáveis para a agricultura, porque a saúde do planeta e das pessoas depende também da qualidade dos alimentos que comemos. O Supergro é um exemplo claro disso. É um produto que ajuda os agricultores a produzir mais, com menos desperdício de água e menos uso de químicos prejudiciais. Ou seja, ele contribui para uma alimentação mais segura, para o aumento de produtividade, e para a redução de pobreza entre os pequenos produtores. Então, quando nós falamos de ajudar o mundo a ser mais saudável e alegre, não estamos só a falar de combater doenças com suplementos, mas também de melhorar a agricultura, dar rendimento e garantir alimentos de melhor qualidade para todos. Então, o que é o Supergrow? O Supergrow é um surfactante, então, mas para entender, temos que saber também o que é um surfactante. Surfactante também é chamado de tensioativo. Então, um surfactante é uma substância que reduz a tensão superficial da água. Então, mas o que isso significa na prática? Significa que a água se espalha mais facilmente sobre as superfícies como folhas e solo, em vez de formar gotas que escorrem. Em termos agrícolas, isso permite uma melhor penetração e distribuição dos insumos como fertilizantes e pesticidas, e uma absorção mais eficiente pelos tecidos das plantas. Assim, os surfactantes são aliados poderosos para tornar a agricultura mais eficaz e sustentável. O supergro é um surfactante ou tensioativo agrícola. E quais são as funções do supergro? O supergro tem 6 funções principais e todas trabalham em conjunto para melhorar os resultados no campo. Supergro é um espalhante, isso quer dizer que ele permite que a água e os insumos cubram uma área maior da folha. Por exemplo, quando aplica fungicida numa folha de couve, quando não tem espalhante, ou supergro nesse caso, o líquido forma gotículas e escorre, mas com espalhante ou com supergro, ele cobre a folha toda e protege melhor.
Então, a água se espalha de uma forma uniforme numa folha quando a água é misturada com supergrão. Então, o supergrão é também um umectante, eles mantêm as gotas de água por mais tempo nas folhas. Então, por exemplo, num dia quente ou num dia seco, quando aplica um fertilizante foliar, ele evapora muito rápido. Mas se usar um umectante, neste caso o supergrão, a água fica mais tempo na folha e isso aumenta a absorção. E supergrão é um dispersante. Dispersante significa que ele evita que partículas se aglomerem. Por exemplo, quando usa um inseticida em pó, se você usar um inseticida em pó num pulverizador, quando não tem supergrão ou um dispersante nesse caso, aquele pesticida vai se depositar lá no fundo, lá embaixo do tanque ou do pulverizador, a água fica em cima. Então, a mistura não fica homogênea, né? A água se separa com a pesticida fica lá embaixo. Mas com um dispersante, essa mistura-se bem e espalha-se de uma forma uniforme. Então, não tem aquela coisa de ter que mexer toda hora para aquilo ali ficar homogêneo, não. Basta misturar, já está. Supergrão também é emulsificante. Então, o que é isso de emulsificante? Significa que ele ajuda a misturar substância que normalmente não se mistura. Por exemplo, óleo e água são coisas que não se misturam. O exemplo disso é que se estiver a usar óleo de NI como inseticida, quando não tem um emulsificante, ou supergrão, neste caso, o óleo flutua. Então, com supergrão, que é emulsificante, ele mistura a água e óleo mistura-se bem, espalha-se melhor. E supergrão também é aderente ou adesivo. Então, ele faz com que os produtos fiquem agarrados às folhas, mesmo com vento ou chuva. Muito quando aplicamos herbicidas em ervas daninhas antes de chover, quando não temos um aderente, o produto escorre. Mas com aderente ou adesivo como o supergrão, aquele herbicida mantém-se na planta e atua bem. Supergrão também é penetrante, ele ajuda a água e os insumos a entrar melhor nas folhas e no solo. Por exemplo, tem aqueles solos secos ou compactados, então aqueles solos que parecem cimentados, a água até não entra, não penetra, só corta em cima. Então, mas quando usa o supergrão que é penetrante, a água penetra profundamente e chega às raízes. Então, todas estas funções fazem com que o supergrão seja muito mais que um aditivo, é um verdadeiro aliado do agricultor. E quais são os ingredientes do supergrão? O supergrão contém ingredientes poderosos e cuidadosamente escolhidos para garantir o seu desempenho. O supergrão tem o nonilfenol hidroxilado. Este é um ingrediente garantido, o principal tensioativo do produto. Ele é responsável pela maior parte da ação surfactante do supergrão. Também temos o alquilfenol etoxilado. Este é outro tipo de surfactante que reforça o efeito do nonilfenol. Temos também o policilocano, que é uma substância com propriedade de espalhamento superior que ajuda a água a cobrir uma área maior nas folhas e no solo. Não, embora esses ingredientes sejam sintéticos, o supergrão é biodegradável. Isso significa que o meio ambiente é capaz de compor o produto naturalmente após seu uso, sem deixar resíduos tóxicos e duradouros. Então, é importante entender a diferença entre produto orgânico e produto biodegradável. Supergrão não é orgânico, supergrão é biodegradável.
Um produto orgânico é feito de compostos naturais, como extratos de plantas ou minerais naturais. Já um produto biodegradável, mesmo que seja sintético, é formulado de modo a ser decomposto por micro-organismos no solo ou na água, sem causar danos ambientais. Por essa razão, o supergru pode ser utilizado em práticas de agricultura orgânica, desde que respeitados as diretrizes locais. E ele melhora a eficácia da água e de fertilizantes orgânicos, sem comprometer o caráter sustentável da produção agrícola. E Supergrow atua como uma estufa líquida, isso porque ele cria condições ideais para a planta reter água e nutrientes, mesmo fora de uma estufa física. Ao reduzir a evaporação e aumentar a absorção, as plantas comportam-se como se estivessem num ambiente controlado, eles crescem mais, produzem mais e resistem melhor ao estresse ambiental. Supergrow também atua como um catalisador, ou seja, acelera e intensifica os efeitos dos produtos com os quais é misturado. Quando usamos fertilizantes ou pesticidas com Supergrow, os resultados aparecem mais rapidamente, porque os nutrientes e os princípios ativos são absorvidos com mais eficiência. Isto reduz o tempo de resposta das plantas e pode diminuir o ciclo de produção. Para quem trabalha com cultura de ciclo curto ou em grande escala, este ganho de tempo e eficácia representa uma enorme vantagem econômica. Então, será que o supergro é fertilizante? Então, muitas pessoas chamam o supergro como fertilizante, não é? Acho que pode ouvir aí nas redes sociais, no YouTube, as pessoas chamam o supergro como fertilizante. Mas será que ele pode ser considerado um fertilizante? Um estudo independente realizado na Tanzânia mostrou que o supergro contém apenas vestígios de alguns macronutrientes e micronutrientes. Então, esses são os nutrientes que foram encontrados em 1 litro de supergro não diluído. Então, cada 1 litro de supergro tem 75 gramas de nitrogênio, tem 47 gramas de fósforo, tem 33 gramas de potássio, tem 1 grama de zinco e 8 gramas do cálcio. Okay. Então, apesar de existirem micronutrientes e macronutrientes no supergro, estas quantidades são muito pequenas para que a produção seja classificada como fertilizante. Por quê? Porque essas quantidades que tem no supergro são quantidades que depois vão ser diluídas. Não é? Por exemplo, os fertilizantes verdadeiros normalmente contêm 10 a 50 gramas de nitrogênio, cerca de 20 gramas de fósforo, 40 a 50 gramas de potássio, 10 a 33 gramas de zinco, ou 10 a 20 gramas de cálcio. Até às vezes usam em percentagens, não é? Por exemplo, 50 gramas pode dizer 50% de nitrogênio, ou 20% de fósforo, ou 40 a 50% de potássio. Então, depende se aquele fertilizante ele é um líquido ou é fertilizante em pó. Então, nós sabemos que o supergro é usado numa diluição de 1 por 1000, o que faz com que a sua contribuição nutricional seja praticamente nula. Okay. Então, portanto, o supergro não substitui os fertilizantes que os agricultores já utilizam, nem outros insumos agrícolas. Por exemplo, se dividir no nitrogênio por 1000, aqueles 5
aqueles 65 gramas de nitrogênio, se for a diluir em 1 litro de água, isso aí só vai dar 0,0075 de nitrogênio. Então, isso é muito pouco, é quase nada, na verdade, para nutrir a planta. Então, o Supergrow não substitui, não é fertilizante, porque os seus ingredientes ou aqueles micronutrientes e macronutrientes são em quantidade muito pequena. O seu papel é funcionar como penetrante, espalhante, umectante, emulsificante, dispersante e aderente. Então, ajudando a água, os nutrientes a serem melhor aproveitados pelas plantas. E falando disso, por exemplo, quando se fala de macronutrientes, falando de nitrogênio, milho precisa de 8 a 12 gramas de nitrogênio por aplicação, tomate precisa de 10 a 20 gramas de nitrogênio por aplicação, couve precisa de 15 a 20 gramas de nitrogênio por aplicação. Então, enquanto super grosso vai dar 0,000 qualquer coisa. Então, super grosso não é fertilizante. Okay. Então, temos essa imagem aqui. Aqui temos uma imagem que nos dá uma visão muito mais clara do que o supercro realmente faz pelas plantas. Então, vamos começar olhando para a ilustração das folhas que está do lado esquerdo. No primeiro exemplo, a folha foi irrigada apenas com água pura. Repara no que acontece. A água não se espalha pela superfície da folha. Em vez disso, escorre em pequenas gotas, formando pequenas bolinhas de água aqui e ali na folha, né? Não, isso significa que a folha nunca fica completamente molhada. O que acontece com essas gotículas? Fica um pouco na superfície, mas muito rapidamente, por causa do calor do sol ou do movimento do vento, acabam por evaporar. Em apenas alguns minutos, grande parte dessa água já desapareceu. Agora, imagine que essa água tivesse sido misturada com pesticidas ou fertilizantes. Como a água não adere à folha, esses produtos valiosos também se perdem. Ou escorrem, caem no chão ou evaporam antes que a planta consiga absorvê-los. Isso é tempo perdido, esforço perdido e dinheiro perdido também. Mas agora olha para a segunda folha. Aquela que foi regada com água misturada com supergro, a diferença é impressionante. A folha fica completamente molhada de ponta a ponta. A água espalha-se uniformemente pela superfície e adere a ela. E porque a água adere, tudo que foi misturado com ela, seja fertilizantes, pesticidas ou micronutrientes, também fica preso na folha. Não escorre simplesmente nem desaparece no ar. Então, ficam exatamente onde são mais necessários, na superfície da folha, onde a planta pode absorvê-los de forma eficaz. Então, mesmo que o dia fique quente ou que o vento sopre forte, ou que venha uma chuvada repentina à noite, né? A água com supercrono desaparece facilmente. Ela mantém-se na superfície da folha, dando mais tempo para a planta absorver o que precisa. E qual será o resultado disso? Uma planta mais saudável, mais forte e mais resistente, capaz de se defender melhor contra pragas, doenças e mudanças do clima. Há pessoas que compram Supergrow e não usam os fertilizantes, diz que, epa, eu usei Supergrow, não misturei com pesticida, mas depois de ter usado, as pragas morreram. Bem, é porque Supergrow faz com que a planta absorver melhor os nutrientes. Então, a planta que absorve melhor os nutrientes é capaz de se defender sozinha. É como uma pessoa que tem todos os nutrientes que o corpo precisa. Então, tem uma imunidade muito forte
que nem, às vezes nem precisa de tomar aliás, comprimidos para ficar bem. Então, agora vamos para a ilustração do lado direito, que mostra a penetração de água no solo. Aqui estamos a comparar duas plantas. Primeiro, olha para a planta que foi irrigada com água e supergrou. Repara como a água desce da superfície do solo até as pontas mais profundas das raízes. A umidade penetra fundo e espalha-se de uma forma uniforme por todo o perfil do solo. Então, isso permite que as raízes cresçam maiores, mais profundas e mais fortes. Uma planta com raízes profundas é uma planta estável. Ela consegue retirar água e nutrientes de um volume de solo muito maior, o que lhe dá uma grande vantagem, especialmente em períodos de seca. E agora vamos comparar com a planta irrigada apenas com água pura. O que se vê aí, né, é que a água quase não entra no solo, fica mais na superfície, penetrando só um pouco. E as raízes mais profundas quase não recebem umidade. Como resultado, as raízes permanecem pequenas e superficiais, porque a planta não tem motivo nem capacidade para, para crescer mais fundo. E a planta em si fica menor e mais fraca, incapaz de resistir ao estresse, à seca ou à falta de nutrientes. Então, qual é o segredo aqui? O segredo é que o supergrow atua como um penetrante. Em muitos solos, especialmente em climas quentes ou secos, pode tornar-se no que chamamos de solos repelentes. São solos que agem quase como cimento e quando se deita água neles, a água não penetra, apenas corre pela superfície ou fica em pequenas poças. Este é um problema muito comum para agricultores, jardineiros e qualquer pessoa que queira cultivar. O supergrow quebra essa resistência, então ele reduz a tensão superficial da água, permitindo que ela se espalhe e infiltre no solo de forma muito mais eficaz. Uma vez dentro do solo, a água chega a todo o sistema radicular da planta e não apenas a camada de cima. Então, isso significa que as plantas recebem melhor hidratação e também melhor acesso aos nutrientes transportados pelas águas. Mas o supergrão não ajuda apenas a curto prazo, ele também ajuda o solo a reter a umidade por mais tempo. Mantendo a água mais fundo no solo, este fica úmido por um tempo prolongado. Isso cria um ambiente mais equilibrado em volta das raízes. As plantas tornam-se mais resistentes à seca, porque têm sempre acesso à água armazenada nas camadas mais profundas. E em vez de sofrer quando a camada superficial seca, pode continuar a beber das reservas do fundo. E lembra-se, a disponibilidade da água é tudo para as plantas. Pode-se aplicar fertilizante, pode-se proteger contra pragas, mas sem água nenhuma planta sobrevive. Ao tornar a água mais disponível, o supergrow garante que as culturas podem crescer em quase qualquer época, mesmo em condições desafiadoras. E quando uma planta desenvolve raízes mais profundas e mais fortes, não só bebe mais água, como também absorve mais nutrientes. Isso resulta num crescimento mais saudável, caules mais fortes, folhas mais verdes e uma resistência geral muito maior. Os agricultores podem esperar não apenas sobrevivência, mas colheitas abundantes. Então, o que isso significa para nós como agricultores e produtores? Significa tirar o máximo proveito de cada gota de água. Significa que cada vez que regamos, não estamos apenas a mudar o solo, mas realmente a alimentar as raízes. Significa que os nossos fertilizantes e pesticidas não são desperdiçadas, mas sim totalmente aproveitadas.
E mais importante ainda, significa criar as condições certas para as plantas crescerem saudável, fortes e produtivas. O Supergrow ajuda-nos a desbloquear todo o potencial do nosso solo, da nossa água e das nossas culturas. Ao usá-lo, não estamos apenas a regar plantas, estamos a investir em resiliência, em eficiência e em abundância. É por isso que o Supergrow não é apenas um produto, é uma solução. É a diferença entre uma água que desaparece e uma água que realmente nutre. É a diferença entre plantas que lutam para sobreviver e plantas que prosperam. É a diferença entre colheitas fracas e colheitas abundantes. Mas será que a relevância de Supergrow em Moçambique? Ah, sim, o Supergrow responde diretamente a vários desafios enfrentados pelos agricultores moçambicanos. Tem alguns solos pobres ou compactos, há períodos de seca ou chuvas mal distribuídas, custos elevados com fertilizantes, pesticidas e baixa produtividade. Então, com o Supergrow é possível enfrentar todos estes problemas com sua solução. Ele permite tirar maior proveito da pouca água disponível, aproveitar melhor os insumos e obter colheitas mais saudáveis, mesmo em condições adversas. E como aplicar Supergrow? Bem, primeiro vai misturar bem um estrume de composto com o solo. Isso enriquece a terra e prepara o ambiente para que o Supergrow atue melhor. Depois disso, vais misturar 1 mililitro de Supergrow por 1 litro de água e regar bem o solo. Isso vai ativar o estrume e criar um ambiente úmido e rico para as sementes. Depois disso, vais continuar a regar normalmente. Isso é a partir do terceiro dia até ao quarto dia. O primeiro dia é aquele que vais regar com Supergrow. Não, do segundo dia até o quarto dia vai regar só com água normal. Então, para manter a umidade, ativar os nutrientes do solo. E depois daí, vais começar a plantar normalmente, após o solo estar pronto. Depois de plantar ou depois de semear, começa 7 dias após a germinação, quando as plantas já têm pelo menos 2 folhas verdadeiras. Então, vai misturar 1 mililitro de Supergrow por 1 litro de água. A frequência de rega é uma vez por semana ou uma vez para cada 2 semanas. Então, dependendo da cultura e do clima. E como aplicar Supergrow com pesticidas ou fertilizantes? Primeiro, vais encher o pulverizador com metade de água necessária. Depois vai adicionar o Supergrow. Vai usar aquele 1 mililitro por cada 1 litro de água. Se é num pulverizador de 15 litros, vai meter 15 mililitros de Supergrow. Depois vai adicionar o pesticida, a fungicida, inseticida ou fertilizante foliar, aquilo que quer misturar com Supergrow, ou adubo, aquilo que você quer que ficar agarrado ali nas folhas. Não, depois vai completar com o restante da água e mexer ou agitar bem antes de aplicar. E se desejas usar apenas produtos naturais ou biodegradáveis na tua exploração agrícola, pode combinar o Supergrow com outros produtos da Neolife, como o Super 10, LDC e Care, em proporções seguras. Então, essas misturas ajudam a controlar pragas de forma eficaz, sem prejudicar a saúde das plantas ou do solo.
Mas é importante esclarecer que o Super 10 LDCI-Q não substitui inseticidas, nem fungicida ou outros produtos registrados. Eles ajudam a remover sujidade, melada, ovos e insectos de corpo mole, assim criando um ambiente menos favorável às pragas. E então, em infecções leves ou na prevenção, estes produtos pode, ah, pode trazer bons resultados. Então, mas em infestações mais fortes, o uso de pesticidas adequados continua a ser necessário, sendo o Supergrow um aliado importante para aumentar a eficácia de tratamento e reduzir o desperdício de água e insumos. Então, pode usar Supergrow para controle geral de pragas e fortalecimento de saúde das plantas. Ah, pode usar o que para prevenir fúngicas, ok, como óidio e doenças bacterianas, ao mesmo tempo que melhora a saúde das plantas. Agora, vamos ver como é que se pode gerar rendimento com Supergrow. Nós não vos chamamos aqui só para vocês conhecer o Supergrow, para vocês usar, mas também, além de usar o produto, vocês podem usar esse produto para fazer dinheiro ou para ganhar com isso, enquanto ajudam os outros a ter bons resultados nas machambas. Não, para isso é bom, é importante saber que a Neolife funciona com um modelo de distribuição conhecido como marketing em rede. Não, o que é isso de marketing em rede? É um modelo de negócio onde as empresas não promovem os seus produtos através da televisão, a rádio ou outdoors. Em vez disso, essas empresas fazem publicidade através das pessoas. Essas pessoas são chamadas de distribuidores ou promotores para divulgar e comercializar os seus produtos. Ou seja, a empresa vende os seus produtos aos distribuidores e os distribuidores é que fazem a promoção e a venda direta ao público. Então, quando você se junta a uma empresa de marketing em rede, você torna-se um consumidor e promotor dos produtos. Então, neste modelo, não se trabalha sozinho. É importante construir uma rede de revendedores convidando outras pessoas a fazer o mesmo. Então, você ganha-se tanto pelos produtos que vendes, como pelas encomendas feitas pelas pessoas que tu recomendaste à empresa. E aqui na Neolife, recebes comissões com base nas tuas compras, nas compras feitas pelas pessoas que trouxeste para o negócio. Então, o marketing em rede não é um esquema de pirâmide. No marketing em rede, há produtos reais e de qualidade a ser vendidos. E os lucros vêm de venda de produtos e não apenas de recrutamento. Então, quando nós sabemos que nos esquemas de pirâmide não existe nenhum produto nem serviço real, o dinheiro circula apenas entre os membros. Então, e sabemos que o lucro vem do recrutamento de novos membros. Então, esses esquemas são ilegais e acabam sempre mal. Então, a New Life não é esquema de pirâmide, é marketing em rede. New Life é legal, legítima e opera com transparência. Ok, mas para ter sucesso nesse negócio de marketing em rede ou da New Life, deve aplicar estes 4 hábitos de sucesso. O primeiro hábito é consumir os produtos. Usa os produtos para ter experiência pessoal e poderes falar com confiança. Por exemplo, aplica o Supergrow nas tuas plantações e quando os outros agricultores viram os resultados, vão querer saber o segredo. E
O segundo hábito, forma-se e capacita-se. Não, aprende sobre marketing trading, vendas, produtos, estratégias de negócios. E quando mais souberes, melhor vais trabalhar. O terceiro hábito é partilhar o produto. Fala sobre os produtos com pessoas à tua volta, recomende e vende de forma natural, com base na tua experiência. Basta você aplicar o Supergrow na tua machamba, as pessoas viram os resultados, vão querer saber onde que você apanhou o produto. Vai te dizer, eu vendo esse produto. E é assim que você vai vender de uma forma natural. E partilha a oportunidade. Esse é o quatro hábitos de sucesso. Convida outras pessoas a fazer parte da New Life. As pessoas que vos convidaram aqui estão a partilhar a oportunidade convosco. Então, você também convida os outros para vir se juntar e ensina essas pessoas o que você aprendeu para que também ganhem dinheiro com isso. Não, como ganhar renda extra com Supergrow? O primeiro passo é se inscrever na New Life, ok? E comprar 10 litros de Supergrow, ok? Então, a inscrição custa entre 6.020 e 10.500. O que é que deve fazer? Deve se inscrever como distribuidor independente da New Life e depois, no teu primeiro mês, quando começar a fazer negócio, compre pelo menos duas garrafas de 5 litros de Supergrow, seja para uso próprio ou para vender. Não, cada uma das garrafas dá um lucro de 760 meticais. Se vender as duas garrafas, ganhas 1.540 meticais de lucro. Cada garrafa vale 60 pontos. Pontos são usados para determinar a nossa comissão ou o nosso bônus. Então, é através do bônus que é determinado quanto é que vamos ganhar. Não, ao comprar duas garrafas, são mais 120 pontos, que é o mínimo necessário por mês. A New Life exige que cada distribuidor compre um produto de pelo menos 100 pontos no mês. Assim, quando compra as duas garrafas, você faz 120 pontos. Então, isso significa que ao vender esses 10 litros, você tem 1.540 de lucro. E qual é o passo a seguir? É se tornar gerente. Lembra que dissemos que aqui não se trabalha sozinho, você tem que criar um time, né? Tem que criar a tua própria equipe ou a tua rede. Então, convida 6 pessoas a fazer a mesma coisa que você fez, que é o quê? Que é vender 5 litros. Aliás, 10 litros de Supergrow, que são 2 5 litros. Não, isso significa que você está a fazer 120 pontos e cada um dessas 6 pessoas estão a fazer 120 pontos. Isso dá um total de pontos 840 da tua rede. Isso te dá um bônus de cerca de 3.460. Esses 3.460 incluem os teus lucros. Qual é o teu próximo passo? Lembra o que você fez? Você entrou, depois convidou 6 pessoas. Então, ajuda essas 6 pessoas a convidar 6 pessoas também. É de tipo, você tem 6 filhos e cada um dos seus 6 filhos tem 6 filhos. Então, você tem 6 filhos e 36 netos. Isso significa que vocês são uma família de 43 pessoas. Cada um a fazer 120 pontos. Isso dá 5.160 pontos para a tua rede. Então, isso vai te dar lucros e bônus que são cerca de 57 mil meticais por mês. Ok? Então, é assim que funciona o marketing em rede. Então, mas não para aí, você pode crescer ainda mais se quiser, né? Ajuda 3 distribuidores a tornar-se diretores. Diretores é que, quando chega naquela fase de
de ter uma família de 43 pessoas, ah, você já é diretor, já começa a ganhar 57 mil meticais. Então, as pessoas que você trouxe para esse negócio também vão querer chegar ali, ganhar 57 mil por mês. Então, você ajuda três distribuidores a tornar-se diretores. Você vai subir para time mundial, vai ganhar entre 80 mil meticais e 120 meticais por mês. E se os teus seis distribuidores chegar naquela fase de serem diretores também, ganhar aqueles 57 mil, você entra no time do presidente, aí ganha-se entre 240 mil e 600 mil meticais por mês, ou mais. Na verdade, marketing em rede não há limite, porque os ganhos vêm das tuas próprias encomendas e da tua estrutura, que é a rede que você cria. Cada vez mais a tua rede cresce, das pessoas que trabalham, os teus rendimentos também crescem. E será que as empresas agropecuárias também podem entrar na New Life? A New Life trabalha com pessoas físicas, não com empresas. Então, por isso, se tens uma loja agropecuária, você, como uma pessoa física, podes perfeitamente inscrever-se. No entanto, como a New Life funciona através de marketing de rede, os produtos não devem ser expostos nem vendidos diretamente nas prateleiras da loja. E se tiver lojas, podes guardar o produto e disponibilizá-lo apenas para os teus clientes mais próximos. Mas não deve estar visível ao público, nem exposto à vista de quem passa na rua, porque isso serve para garantir uma concorrência justa com outros distribuidores que não têm loja, né? Mas, bem, mesmo com essa restrição, se você é alguém que tem uma loja agropecuária, ou você é um extensionista ou um profissional do setor agrícola, tens uma grande vantagem. Como profissional do setor agrícola, já tens uma base de clientes, uma reputação consolidada e conhecimento técnico. Então, isso coloca-te numa posição ideal para recomendar o Supergrow com autoridade, e sempre que alguém compra através de ti, você ganha lucros. Isso é ajudar outros agricultores a tornar-se distribuidores e crescer no negócio. Também ganhas comissão com isso. Então, a tua influência e experiência são ativos valiosos para o teu negócio. E este exemplo aqui focou-se no Supergrow, mas a New Life tem muitos outros produtos nas áreas de saúde, nutrição, beleza e bem-estar. Também temos produtos de higiene caseira e industrial. No entanto, para quem quer trabalhar na agricultura e jardinagem, ou para quem trabalha na agricultura e jardinagem, o Supergrow é um produto ideal para começar a expandir o negócio com sucesso. É isso que eu tinha para partilhar convosco. Muito obrigado. Não sei se pode ter, talvez, algumas perguntas, mas tudo que eu tinha que falar, falei aqui, e na verdade todos os distribuidores da Neolife são capazes de responder qualquer pergunta que você pode ter. Então, fale com a pessoa que te convidou, vai te dar mais detalhes. E muito obrigado. Tenha uma boa noite.